Queridos irmãos e irmãs, neste dia a igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos, lembrando-nos desse dever que todos nós temos de rezar pela igreja padecente, pela porção da igreja que está no purgatório. Na missa da manhã, eu expliquei um pouco mais a doutrina do purgatório. Até aconselho que você escute a homilia, porque está bem instrutiva, até do ponto de vista assim da escritura, da doutrina e assim por diante. Então eu não vou repetir o que eu disse de manhã. Vamos aprofundar um pouco em alguns aspectos, né? Como eu dizia, a fé da igreja na realidade do purgatório é muito sóbria. Por quê? Fundamentalmente ela se baseia num dado da realidade iluminado pela divina revelação. O dado da realidade é que o pecado causa em nós verdadeiramente uma deformação moral. Nos deixa com afetos desordenados. E esses afetos fazem com que a nossa alma, psicologicamente, esteja como que determinada por bens que são opostos ao bem supremo que é Deus. Por isso, mesmo que nós estejamos, por assim dizer, justificados, purificados pela graça da confissão, pelo arrependimento perfeito, mesmo que a nossa alma esteja em estado de graça, é necessário um processo de transformação interior, em que nós percamos estes afetos desordenados, os quais a grandíssima maioria de todos nós não conseguimos perder até a morte. Ou seja, com a graça de Deus, nós esperamos, pelo menos, morrer sem nenhum pecado grave na alma, com arrependimento perfeito, depois de uma boa confissão, de preferência, né? Esperamos. Mas algo de desordenado permanece em nós. Essa inclinação ao pecado, que é difícil de tirar. Para isso existe esse estado entre a morte e o céu, chamado purgatório. Ora, os teólogos tentaram explicar em que consiste o sofrimento do purgatório. E, obviamente, o purgatório ele tem, digamos assim, dois tipos básicos de pena. A primeira delas é uma pena de dano, ou seja, nós ainda não podemos ver a Deus. E o que significa isso na prática? Para nós que estamos nessa condição, isso parece quase nada. Porque nós pensamos em mil e uma coisas, né? Então, sei lá, um brasileiro em 2022 está pensando em quê? Está pensando nas eleições, está pensando na Copa, está pensando no Natal, nas férias, no que vai fazer com o 13º, como é que vai aproveitar a Black Friday, está pensando em um monte de coisas. E Deus, para quem é piedoso, né, ocupa algum espaço entre isso. E para quem é verdadeiramente piedoso, Deus está por sobre tudo isso e nós procuramos priorizá-lo acima de tudo.
Só que o que acontece? Quando nós morremos, a nossa alma se separa do nosso corpo. E quando isso acontece, tudo aquilo que está neste mundo perde para nós total consistência, percepção. É como se nós acordássemos numa outra realidade. A nossa consciência fica amplificada, a sensação do tempo desaparece, nós somos como que absorvidos numa dimensão na qual Deus é tudo. Deus é tudo para nós. É o único bem que interessa para a nossa alma. Para o nosso corpo, interessam muitos bens. Todos os bens que dão prazer, todos os bens que dão alguma capacidade de posse, todos os bens que enaltecem a nossa excelência, tudo isso é importante. Só que quando a nossa alma abandona o nosso corpo, quando nós morremos, de repente nós percebemos a proporção verdadeira das coisas. E é aí que tudo se complica. Por quê? Porque é como se na eternidade as coisas fossem invertidas. A gente lê as bem-aventuranças, Nosso Senhor diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É como se os valores fossem invertidos. Por quê? Nós percebemos que as riquezas do mundo não servem nada. Não tem valor nenhum. Nós percebemos que todos os prazeres se foram. Desapareceram. E por fim a nossa própria excelência, a nossa vaidade, não importa nada. Diante da santidade de Deus, diante do qual ninguém é santo, o impacto, o flagrante do nosso quase nada, se impõe à nossa consciência. Ora, nesta hora, a nossa alma é como que projetada na direção de Deus, mas ao mesmo tempo, ela está cheia de indisposições, ela está cheia de afetos que a desordenam, que a levam para a direção oposta à dele. E é aqui que se dá o sofrimento principal do purgatório, essa sede de Deus, essa sede que a alma tem de Deus. Deus é o único bem, e esse bem a alma não pode ter. Deus é o único valor, Deus é o único prazer, Deus é a única excelência que a alma quer, mas ela ainda não pode desfrutar dele. Ao mesmo tempo, ela está alegre porque sabe que um dia desfrutará. Está alegre porque não quer comparecer na presença dele desordenada. E, simultaneamente, isso lhe causa dor, e uma dor que é muito maior que qualquer dor que nós possamos ter nessa terra. Ninguém gosta de uma espera, né? Eu me lembro que quando começou a pandemia, tiveram alguns casais precisaram adiar o casamento por um ano e meio. Eu me lembro da frustração dos casais, né? Chegavam dizendo assim: pelo amor de Deus, a gente ia casar agora, vai ter que esperar passar essa pandemia, que a gente não sabe quando vai passar. Esse adiamento horrível, né? Agora, vocês sabem, eu estava em Londres e eu ia para a Itália encontrar com amigos lá por 2 dias, né? Só que aconteceu que houve uma greve no sistema aéreo e aí eu precisei voltar para cá, senão eu ia ficar preso lá. Os amigos ficaram aborrecidos, né? Poxa vida, a gente já estava tudo pronto aqui e você não vem? Pois é.
Ninguém gosta de adiamentos, né? Você vai viajar, recebe um aviso, cancelaram seu voo, vai ter que ficar no aeroporto. Terrível, né? Fica lá esperando horas, às vezes dias no aeroporto. Terrível. Ninguém gosta de adiamentos. Agora, todos esses adiamentos podem ser atenuados por uma coisa ou outra. Então, se adiam lá o nosso voo, né? A gente pode ir para um lugar comer alguma coisa, vai para um hotel, dorme, vai para alguma... A gente pode fazer alguma coisa com esse adiamento. Agora, e o adiamento da visão de Deus depois da morte? O que pode sanar isso? Não há nada que possa sanar esse sofrimento. Deus é o único bem ao qual a alma deseja. Então, ela permanece num estado de aflição, de pena contínuo. Por isso que elas, na linguagem popular, recebem o nome de almas penadas, né? Porque sofrem essa pena, não tem a Deus ainda. E não tendo a Deus, já devendo tê-lo, permanecem como que dilaceradas. Além desse sofrimento principal, existe um sofrimento, digamos assim, acidental, que é ligado aos vícios que estão na nossa alma, que é justamente aquilo que, por assim dizer, causa mais sofrimento em nós. E aqui, os místicos foram fundo nisso. Acabou de passar no cinema um filme chamado Purgatório. Estava passando esses dias. Eu não assisti, mas está baseado em relatos místicos. Inclusive de uma mística pouco conhecida no Brasil, chamada Fula Horak. Uma mística polonesa, que nasceu em 1909 e morreu em 1993. A quem alguns santos apareciam e descreviam as penas do purgatório. Então ela conta, na linguagem dela, do jeito dela, como são os sofrimentos relativos a cada pecado, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que pecaram muito contra a castidade, pecado de luxúria, vão se sentir continuamente sujas, continuamente porcas, imundas, e é uma sensação horrível, né? A gente se sentir sujo. De repente, por exemplo, né, você passou um dia todo, se sujou na lama e tal, né? Aí você recebe uma notícia, né? Não tem chuveiro, acabou a água. Você tem que ficar ali horas suado, cheio de sujeira, é um sofrimento terrível. Agora, pensando num sofrimento desse na alma, quer dizer, não é uma sujeira física, é uma sujeira metafísica, uma sujeira espiritual, cuja sensação está presente continuamente em nós, da qual nós não nos podemos livrar. Terrível isso. Ou, por exemplo, ela diz, aquelas pessoas que, de alguma maneira, praticaram idolatria e que vão passar a eternidade, vão passar durante esse período de expiação como que perdidas, sem se lembrar de nada, porque não se lembraram de Deus, não puseram a sua memória nele, então vão ficar como que desorientadas no meio de tudo. Ela vai dando descrições que são muito interessantes dos sofrimentos do purgatório, que são intensíssimos, que são profundamente purificadores, né, para a nossa alma. Por que nós precisamos considerar essas coisas, né? Por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Elas precisam da nossa oração. Nosso Senhor
o Evangelho nos diz que ele viu uma multidão que caminhava com ele 3 dias e disse aos discípulos: eles não têm o que comer. E ele se compadece, ele se enche de misericórdia por aquela multidão que não tem o que comer, né? Então, a multidão das almas do purgatório é essa multidão esfomeada da eternidade, esfomeada de Deus, esfomeada da visão de Deus, e que espera, aguarda, como um mendigo, como alguém que está sedento, que está desesperado, aguarda os nossos socorros, as nossas orações, aquilo que nós pudermos fazer por elas. Então temos que rezar pelas almas do purgatório. Mas ao mesmo tempo, o fato de nós rezarmos pelas almas nos move a ampliarmos a nossa percepção da vida e a considerarmos as coisas daqui menos importantes que as coisas de lá. Ou seja, eu preciso aprender a me privar dos meus gostos. Por quê? Porque eu preciso perder o apego excessivo ao que é terreno para estar mais disponível para a graça. Preciso praticar mais penitência. Preciso me mortificar mais. Eu preciso me negar a mim mesmo. Eu preciso me renunciar. Eu preciso perceber as coisas na perspectiva da eternidade. Porque um dia nós seremos despejados pela morte desse corpo no qual nós peregrinamos. Nós teremos que deixar essa morada temporal. E tudo aquilo a que nós damos tanta importância aqui, nós vamos ter que largar para trás. Não teremos mais prazeres, não teremos mais satisfações, não teremos mais nada. Nós quereremos apenas Deus. Queridos irmãos, vamos pensar muito nisso. No início desse mês de novembro, um mês especialmente dedicado à eternidade, ao pensamento sobre a eternidade. Vamos pensar mais nisso. Os cristãos da nossa geração são muito naturalistas, pensam só nas coisas terrenas, não olham para o que é celeste, não têm preocupação com a eternidade, tiram da sua visão a lembrança da morte, fazem questão de pensar que essa vida terá uma duração indeterminada, prolongada, quase que infinita, quando na verdade todos nós um dia receberemos o beijo da morte e não terá o que fazer. Ela vai destroçando tudo e nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Então, temos que estar preparados. Preparados para abandonar tudo e voar para Deus. E a melhor preparação é pensar nessas coisas com responsabilidade. Que a nossa vida, queridos irmãos, seja profundamente espiritual e que nós olhemos para a eternidade com mais realismo, com mais seriedade, com mais compromisso.